Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Philips SHP 9500. Esse headphone aqui foi desenvolvido para música, porém ficou muito famoso entre os gamers. É um excelente custo-benefício considerando seu alto padrão de qualidade sonora, principalmente para você que está procurando um headphone para distinguir tiros e passos nos seus jogos de FPS. Quer saber mais? Acompanhe esse vídeo. Começando pelo básico, o headphone Philips SHP 9500 é um fone bem leve, com cerca de 285 gramas, grande, mas não muito volumoso, e que atende a tudo que é tipo de tamanho de cabeça. Ele tem uma haste ajustável, felizmente, para você que tem toque, ela é numerada em ambos os lados. Sua construção é bem sólida, mas não se engane, porque ele parece ser todo de metal, mas na verdade ele não é. Com exceção do arco e da telinha lateral que protege os drivers, ele é quase todo feito em plástico. O headband é composto em duas partes, um housing para correr o sistema de travamento das hastes e uma espuma levemente suspensa, que é muito confortável. Um detalhe bem importante aqui é que o seu sistema de giro que permite você angular os ear cups, ou seja, você girar as conchas do fone, fazem com que elas se encaixem perfeitamente na sua cabeça e abracem carinhosamente as suas orelhas. Esse sistema de giro tem uma certa resistência, então ele tende a ficar na posição que você deixar ele. Agora, falando em conforto, esse fone para mim é incrível. Eu posso usar ele por horas e horas sem desconforto algum, isso realmente é impressionante. E ele tem algumas explicações para isso. Primeiramente é que o headband e os earpads são em tecido e são super confortáveis, o que permite a sua orelha respirar e não ficar acumulando calor e suor ao longo das horas de uso, sabe? O detalhe aqui é que elas são removíveis, porém não são tão fáceis de remover assim, tem um certo trabalho, que poderia ter sido melhor implementado. E são um tanto rasas, então para algumas pessoas, no caso as minhas orelhas de abano aqui, ficam encostando no fundo e no interior do fone, o que não é um problema para mim, mas eu sei que tem algumas pessoas meio sensíveis por aí. O segundo motivo é o clamp force e o peso. Como eu falei, ele não é tão pesado, o que não machuca o topo da sua cabeça, e o clamp force é apenas o suficiente para manter ele apoiado. O que talvez pode ser um problema, um pouco fraco se você gosta de fones apertados. Aliás, se você se mexe muito ou está constantemente abaixando para pegar coisas, isso pode ser um certo problema para você. Normalmente quando a gente fala sobre cabo de um headphone, não há muito o que se falar, né? Mas nesse caso aqui eu tenho algumas observações bem relevantes a fazer. Primeiramente é que ele é um cabo de qualidade, com os terminais P2 Gold Plated, ou seja, banhados a ouro, e ele tem absurdamente 3 metros de comprimento, o que é mais que você pode esperar de um cabo padrão e talvez seja mais que demais para usuários mobile. Seu acabamento é emborrachado, que não poderia ser diferente para todo esse comprimento. Caso contrário, a gente teria um bocado de barulho de atrito ao mexer o cabo, né, um cabo longo desse, e mexendo por aí é correr aquele barulho de arrastado assim, para dentro do seu earcup. Agora, se você estava atento quando eu falei no plural terminais P2, certamente você deduziu que se são dois, esse cabo é completamente destacável. Acertou, miserável. E bom, isso tem alguns pontos positivos. E o primeiro é que essa sajossa enroscar em algum lugar, coisa que normalmente acontece, você dá um solavanco, um puxão nele, é bem possível que ele se solte ao invés de arrebentar. E se estragar, você não perde o headset, você apenas troca o cabo. Outro ponto aqui é que você pode comprar um fio especial por cerca de R$70 e pode transformar esse headphone em um headset. Esse fio tem um nome um tanto peculiar, né? V-Moda Boom Microphone Cable. Ah, agora eu entendi! E, resumindo, é um cabo com controle inline do microfone e assim você transforma o headset de música em um full headset gamer sem RGB. Vale lembrar que esse microfone à parte não possui nenhum sistema de noise cancelling, de cancelamento de ruído. Porém, ele tem uma qualidade excepcional e é realmente um upgrade para você. Agora, para falar sobre o som dele, primeiro a gente tem que falar sobre o fato dele ser open back, ou seja, um headphone com concha aberta. Isso implica dois pontos negativos, que é o baixo isolamento de ruídos para você que está ouvindo alguma coisa ou jogando alguma coisa. O segundo ponto é que para emitir um som, um falante dinâmico, ele deve vibrar tanto para dentro, né, em direção à sua orelha, quanto para fora. Então, se você tem companhia no seu ambiente, isso pode incomodar um pouco os outros. Agora, o ponto positivo desse fone é que, em função da falta de uma câmara fechada, ele não terá distorções do som em função das vibrações e reverberações internas do som dentro de um ear cup, o que normalmente é uma problemática para os desenvolvedores de um fone de ouvido, que muitas vezes também não é um problema 100% resolvido. A diferença entre um bom fone fechado e aberto é a seguinte: um headphone fechado você tem como se fosse um local confinado, onde você tem a noção do espaço, mas você consegue escutar o fim desse espaço. No caso do fone aberto não, ele é mais aéreo, mas você não tem essa sensação de limite do espaço. Você consegue ter essa percepção de espaço, né, de tridimensionalismo, porém você não consegue perceber onde que termina esse espaço. Como sempre, eu volto a falar aqui, eu não entendo muito de som e a experiência com fones é algo um tanto que particular. Mas, para mim, esse fone tem um grave presente, nada demais, porém é mais do que o esperado de um headset aberto, um headphone aberto. Médios e agudos também são presentes e claros, sem interferência do grave aqui no caso. Em geral, um som mais limpo, claro, sem essas distorções. Agora, onde esse headphone realmente brilha é em jogos. Testando alguns jogos aqui como Warzone e Valorant, eu tive uma excelente experiência de uso, pois ele tem um ótimo palco sonoro e imaging de som. Se você nunca ouviu esses termos, né, soundstage, palco sonoro e sound imaging, resumidamente eles são o seguinte:
é a capacidade de percepção que o speaker é capaz de reproduzir do posicionamento de determinados instrumentos, ou no nosso caso aqui em alguns tipos de som, mas como estamos falando de som estéreo, apenas 2 falantes, um de cada lado, a gente tem que essa espacialidade ou tridimensionalismo se dá apenas em relação à distância, não à direção de onde está vindo o som. Então existem fones que têm uma fidelidade com um posicionamento muito maior do que outros, fazendo assim com que seja possível você determinar melhor se o tiro, ou o veículo, ou a granada no jogo está a poucos metros ou está a alguns quilômetros de distância. Mas não é exatamente a quantos graus de direção ele está. Então você tem a noção de distância, né, em espaço, mas não a direção e o grau assim, em relação a você. Não, tá tantos graus de mim aqui que tá explodindo, que tá dando tiro. Então é algo mais ou menos assim. Agora falando de preço, essa é uma parte bem interessante desse headphone aqui, apesar dele não ser um baratinho da vida que a gente estava falando, mas ele quando foi lançado, ele variava seu preço em cerca de 700 a R$1.000. Ele ficou um bom tempo assim, até que ele sumiu de mercado, e quando ele voltou ao mercado, ele voltou por um preço bem mais em conta. E isso é muito interessante, né, porque ajudou a ele ter todo esse hype, porque hoje em dia a gente consegue encontrar ele por cerca de R$415, R$425, a depender se você está comprando com a caixa, né, ou você está comprando ele OEM ali, né, só na sacolinha e tudo mais. E também tem uma certa tarifazinha de frete aqui, eu acho que estava de R$17 o frete, vou deixar aqui na tela para vocês. Então, tipo assim, a nível de preço desse cara aqui, ele é um excelente custo-benefício. É um headphone de uma excelente qualidade, realmente é um negócio fora da caixa, assim, pros headphones que a gente está acostumado a utilizar, né? Headphones mais dedicados de gamers. E esse aqui é um cara que você consegue tanto utilizar muito bem para música quanto para jogo, e você ainda consegue transformar ele num headset, né? Se você comprar esse controle inline aí que eu mostrei para vocês. Então, realmente, tipo assim, num pacote completo, ele é um excelente custo-benefício, porque a entrega de qualidade dele é excepcional. Bom, resumindo, esse headphone é um headphone com um som muito equilibrado, ele é muito gostoso de ouvir, tanto para ouvir música, né, quanto para jogar jogo de FPS, principalmente. E ele não é um headphone que você vai usar na rua, né, não é algo que você queira estar andando com ele, né, é um negócio mais para um espaço mais reservado. Tanto para você não ter tanta interferência do som externo, quanto para você não ficar aporreando os outros com o que você está ouvindo. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, no @IgorLacerda, para você ver um pouco dos bastidores aqui do canal, algumas fotos de produtos que eu faço review. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu te vejo no próximo. Valeu!